A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, comunicou na última segunda-feira, dia 5, que as principais empresas de comercialização, as tradings aí, estão deixando o acordo da moratória da soja. O pacto comercial se trata de um compromisso de não comercializar nem financiar soja produzida em áreas que foram desmatadas no bioma amazônico após o dia 22 de julho de 2008, data de referência do Código Florestal. O Hora H do Agro tentou entrevistar a ABIOV, mas a associação não topou da entrevista e se posicionou via nota. Segundo eles, abre aspas, o acordo, criado em 2006, cumpriu seu papel histórico ao longo de quase 2 décadas, deixando um legado incontestável que consolidou o Brasil como referência global em produção sustentável, fecha aspas. A nota complementa aí dizendo que confiar na legislação servirá para assegurar a continuidade das políticas públicas de preservação e controle do desmatamento e que, abre aspas novamente, a segurança jurídica é um pilar essencial para o desenvolvimento econômico e, por isso, a ABIOV está empenhada em continuar assegurando o acesso da soja brasileira e seus subprodutos ao mercado internacional. Fecha aspas. Outros signatários do acordo são o Ministério do Meio Ambiente e o Greenpeace, que topou conversar conosco. O Rômulo Batista é coordenador da Frente de Soluções da Floresta do Greenpeace Brasil e explicou como se deu esse acordo lá em 2006 e o que o colocou em questão agora. A moratória da soja, ela começou lá em 2006, né, numa época que a gente tinha acabado de ter ali, em 2004, aquele recorde de 28 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. E o que a gente investigou foi justamente que 30% desse desmatamento estava indo justamente para a conversão de soja. E por isso se fazia necessário algum tipo de intervenção para que esse novo driver que estava chegando na Amazônia não se tornasse um potencial destruidor da floresta. Vale lembrar que a moratória ela era renovada a cada 1 ano ou a cada 2 anos, dependendo ali da época nesse princípio, e a última renovação dela foi em 2016, onde justamente ela foi renovada até que ela se fizesse necessário. E eu acho que aí está o grande X da questão. No nosso ver, do Greenpeace, eu posso falar pelo Greenpeace, ainda se faz necessário. O desmatamento não atingiu ainda o objetivo que a gente tem lá desde 2012, com um pedido para implementação de uma lei, do desmatamento zero na Amazônia. E se lá em 2006 a gente tinha qualquer dúvida sobre as mudanças climáticas e a crise climática que poderia acontecer se a gente continuasse tendo o desmatamento da Amazônia, hoje isso não é mais uma dúvida, hoje isso é uma certeza. E os reflexos que a gente tem já são sentidos nas cidades, principalmente nas periferias, onde estão as pessoas que menos contribuíram para as emissões de gases de efeito estufa, mas também na agropecuária. A perda de safra, em muita chuva em um lugar, pouca chuva em outro lugar. Então, o principal instrumento que a agropecuária brasileira tinha para poder dizer que era uma agricultura que apoiava o clima, que se preocupava com o clima, era a moratória da soja, que evitava que essa cultura, que é a principal cultura agrícola do país, não participasse da cadeia, não participasse justamente daquilo que é o maior emissor de gases do efeito estufa, que é a conversão dos biomas, em especial da Amazônia, que em cada hectare guarda muito carbono. O que houve foi uma lei do estado do Mato Grosso, obviamente o maior produtor agrícola, o maior produtor de soja do Brasil, que não daria mais incentivos fiscais para as empresas que fizessem mais do que a lei brasileira pregoa na questão ambiental. A moratória da soja em si não foi atacada, ela existe, ela ainda existe e ela não está proibida, ela não é ilegal. Eu vi algumas repercussões sobre isso, dizendo que a moratória é ilegal, acabou a ilegalidade da moratória. Não, o STF já reconheceu a legalidade da moratória. O que estava em julgamento no STF, e ainda não foi julgado o mérito, é a lei do Mato Grosso, e em especial o artigo 2, né, que derruba esses incentivos. O que aconteceu foi que essas empresas, e a gente tem que entender que
a soja não deixou de expandir na Amazônia durante a moratória da soja. Ela cresceu muitas vezes, ela aumentou muitas vezes, só que não em área desmatada. Não em área desmatada, pelo menos após 2008. Isso deu uma vantagem competitiva comercial para a soja brasileira em relação a outros lugares, de poder falar que era uma soja sem desmatamento. Então, a moratória da soja não é legal, ela não está proibida. O que aconteceu é que, sim, as empresas e a associação que representa essas empresas optou pelos incentivos fiscais, ao invés de optar pela questão ambiental, ao invés de optar pelo desmatamento zero, que já vinham fazendo nos últimos 20 anos. Vale a gente lembrar que não foi ainda julgado o mérito. Essa lei pode ser julgada inconstitucional e, inclusive, a nossa análise como amicus curiae nesse processo aí de inconstitucionalidade, ação de inconstitucionalidade impetrada no STF, a gente acredita que sim, ela é inconstitucional. Quando perguntado se outros estados-membros da Amazônia Legal podem seguir o mesmo caminho de Mato Grosso, então, Rômulo explica que isso já está acontecendo. E a gente tem aí em outros estados também leis que se assemelham a essa, ainda em fases anteriores à do Mato Grosso, que já foi regulamentada. É um fato que tem um estudo aí do IPAM, né, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, que indica que com o fim da moratória pode aumentar o desmatamento no bioma até 30%, até 2045. Isso vai trazer um impacto direto sobre as metas climáticas brasileiras e também sobre a meta de desmatamento, assumida lá no compromisso de Paris, no Acordo de Paris, e em outros compromissos de zerar o desmatamento até 2030. Se a Cargill, a Abiov, as trades representadas pela associação Abiov saem da moratória, elas saem como um todo, elas não vão seguir essa regra, deixar de seguir essa regra só no Mato Grosso. É isso que eu estou entendendo. A gente ainda vai ter, precisa ter uma conversa, porque a gente tem um rito, né, para essa saída que consta no acordo, é o artigo 8, que fala como deve ser seguido, né? Por isso, esse início das tratativas, ela tem um tempo de maturação dessa saída de qualquer parte da moratória, que é entre a comunicação e a saída é ao menos 30 dias de duração, segundo o artigo 8 do compromisso assinado lá em 2016. Para o mercado internacional, o desmatamento, seja ele legal ou ilegal, é um ponto sensível nas negociações. O Rômulo explicou como a saída da moratória da soja, então, pode prejudicar o país nesses acordos comerciais. É um mecanismo consolidado já há muito tempo, né? A gente está falando de quase 20 anos da moratória da soja, o que deu uma garantia, o que deu um diferencial ambiental para a soja brasileira, a gente pode dizer, e que vai ser perdido, né? A gente sabe que os mercados mais exigentes gostariam de continuar tendo uma soja que tenha essa garantia, né? A gente desenvolveu diversos mecanismos dentro da moratória, dentro do grupo de trabalho da soja, para rastreabilidade, para entender o desmatamento, enfim, que agora, nesse momento, eles podem não continuar. Obviamente, cada uma das empresas podem vir à tona e se manifestar se elas, como empresa, continuam, se eles vão assumir algum outro compromisso com desmatamento zero. Vale lembrar que a gente tem a lei anti-desmatamento da União Europeia, que está para entrar aí em vigor, né? E que também exige desmatamento zero. Então, acho que é importante, mas infelizmente a imagem do agronegócio, da agricultura em especial, da soja brasileira, fica manchada com essa saída e com essa desistência depois de tanto tempo de um compromisso que vinha dando certo e era reconhecido inclusive pelos governos, né? Se você pegar o principal plano de combate ao desmatamento no Brasil, o PPCDAN, do governo federal, ele reconhece o instrumento da moratória da soja como muito exitoso. E diz que é até um exemplo para outras áreas, para outros setores da agricultura que poderiam seguir. Enfim, eu acho que a perda é grande e pode tirar também, né? Se caso esse estudo aí do IPAM se concretize, pode tirar também essa marca de campeão climático do Brasil, que vinha nos últimos 3 anos aí, num decrescimento forte do desmatamento, um rumo a atingir as metas climáticas
anunciadas já em diversos acordos climáticos. O coordenador do Greenpeace destaca ainda como preservação tem um papel importante para a manutenção e competitividade da agricultura brasileira. Como está o clima na região da sua fazenda? Como é que está? Se isso mudou ou não? Eu acho que a gente tem que partir desse princípio e entender. Tem regiões do próprio Mato Grosso onde era possível colher 2 safras, hoje em dia já não dá mais para colher 2 safras. E os estudos vêm mostrando que grande parte disso é devido ao desmatamento. A gente perdeu parte daqueles rios voadores tão famosos que a Amazônia faz, que é quem irriga grande parte da agricultura do centro-oeste brasileiro. A gente tem uma agricultura tropical baseada em chuva. A menor parte da nossa agricultura é baseada em irrigação. Então, ter o desmatamento zero também é a garantia dessa pujança do agronegócio brasileiro de poder produzir e ter vantagem, inclusive econômica, de não ter que utilizar a irrigação, que é muito caro. É muito caro utilizar a irrigação. Imagina, só no estado de Mato Grosso, se eu não me engano, são 20 milhões de hectares de área plantada com soja. Irrigar tudo isso seria um custo e tiraria a vantagem comercial dessa soja. Segundo, é entender também que a gente tem muita área subaproveitada na Amazônia, né? E também no Cerrado, e também em outros biomas, áreas que foram desmatadas e não são utilizadas hoje com todo o seu potencial, que poderiam ser ocupadas para a agricultura e também ocupada com reflorestamento para poder continuar garantindo essa produção agrícola que não depende da irrigação. Acho que, então, o clima, né, ele necessita desse ajuste fino, e a gente está vendo, e a gente passou, os últimos 2023, 2024, foram 2 secas enormes na Amazônia, lá no Rio Grande do Sul. Eu sou do sul do país, eu sou do Paraná, muito próximo do Rio Grande do Sul, passou por aquele evento climático extremo de uma chuva exacerbada, e os cientistas são unânimes em dizer que isso já é o efeito da crise climática sendo sentida e que pode só piorar se a gente continuar com o desmatamento. Então, o desmatamento zero não é um inimigo do agronegócio, bem pelo contrário, ele é uma solução e uma garantia da continuidade desse agronegócio que não precisa de irrigação para ser tão grande, tão competitivo e o maior em sua grande parte, na produção de soja, sem a necessidade desse gasto extra que é a irrigação. Esse foi o Rômulo Batista, que é coordenador da Frente de Soluções da Floresta do Greenpeace Brasil, que a gente agradece a disponibilidade e reforçamos aqui. Tentamos conversar com a Abiov, fazer uma entrevista, trazer mais clareza sobre essa saída, sobre o que está sendo falado em relação, inclusive, a essa dobradinha comércio e clima. A gente entende essa questão aí dos incentivos fiscais no Mato Grosso, mas gostaríamos de ouvir como fica a moratória da soja em outros estados. Então fica aqui o nosso convite e o nosso pedido de entrevista publicamente, porque é importante ouvir. A gente sabe às vezes que o agro não gosta de ouvir Greenpeace, não gosta de ouvir ONG, mas aqui a gente traz essa conversa plural exatamente para mostrar que o agronegócio precisa falar sobre meio ambiente, sobre clima, trazer todo mundo à mesa para a gente pensar nessa agricultura sustentável diante das mudanças climáticas. Então ouvimos o Greenpeace e continuamos com as portas abertas para ouvir a Abiov e as tradings que fazem parte da associação.